Olha só, dobra como se fosse papel. Para você, montador de painel que sofre para dobrar a chapa de policarbonato ou de acrílico, ou ainda se você evita essas dobras, se você adapta um pouco o layout do painel para não precisar fazer nenhuma dobra, porque sabe o quão difícil é, eu tenho a solução para você. A Brasiltec trouxe uma solução, uma ferramenta que torna muito fácil a dobra nesse tipo de material e vai atender principalmente você, montador de painel, mas também quem acaba fazendo outros tipos de serviço com acrílico ou policarbonato. É uma dobra a quente, então ela não vai fazer com que o seu material acabe rachando, e por ser a quente também dobra muito fácil, é muito fácil de você modelar, inclusive podendo utilizar gabarito, dobrando na mão se preferir. Aí a questão da aplicação vai depender de você. Eu vou apresentar essa ferramenta e demonstrar também a utilização, então continua comigo nesse vídeo, mas antes se inscreve no canal e ativa o sino para receber as notificações, caso você goste desse tipo de conteúdo e não queira perder nada. E deixa o like também, porque isso nos ajuda muito e nos permite continuar gravando aqui para o canal. Eu estou aqui com essa ferramenta incrível para poder apresentar para vocês. Durante o vídeo eu vou falar como montar ela também e vou demonstrar a utilização. Mas antes de tudo eu quero apresentar as partes aqui para que vocês se familiarizem com a ferramenta e saibam do que se trata cada uma dessas peças que estão aqui. Primeiramente, começando pelo corpo aqui da ferramenta, essa parte de alumínio aqui. Essa parte é onde tem a resistência aqui dentro, passa uma resistência e ela vai aquecer a chapa de policarbonato ou a chapa de acrílico para que se possa dobrar ela sem que ela quebre e também para facilitar essa dobra, né? Como eu mostrei no início do vídeo e vou demonstrar depois também, as dobras acontecem muito facilmente depois de que são aquecidas aqui por essa resistência. E para poder comportar essa resistência tem toda uma estrutura aqui de alumínio. Essa estrutura, deixa eu mostrar ela melhor aqui. Eu tentei um outro enquadramento aqui na câmera para que nós pudéssemos observar a peça como um todo, só que o que acontece é que ela é uma peça bem grande e aí ficava muito distante da câmera. E como a maior parte das pessoas que nos acompanham pelo celular, então eu achei melhor mostrar um pouco mais de perto para ficar mais fácil de visualizar os detalhes. Eu vou mostrar ela inteira assim também. Reparem como ela é bastante grande. Depois, para quem quiser ter uma noção das proporções aí do tamanho, podem acessar o site da Brasiltec. Lá vai ter uma imagem com todas as peças e vai dar para perceber então qual que é a proporção aqui dessa ferramenta e medidas também. Aliás, eu trouxe uma fita métrica aqui para que nós possamos medir. Coloquei aqui no final da ferramenta, vamos ver quanto que dá. Dá 1,41 mais ou menos, 1,41 m de comprimento total. Porém, reparem que a área útil é onde começa e onde termina a resistência, né? A área onde vai ser possível dobrar o policarbonato. E de área útil, dá um pouquinho mais de 1,20 m, dá 1,21 m aproximadamente de área útil. E voltando a falar da resistência, ela tem uma proteção que é um tubo de vidro. Na verdade, são 2 tubos de vidro com a ferramenta bem comprida, então são 2 tubos menores aí com mais ou menos a metade do comprimento total da ferramenta. E esses tubos de vidro que envolvem essa resistência servem para impedir que seja o policarbonato ou outros materiais tenham contato direto com a resistência, porque isso poderia inclusive causar algum incêndio ou, na melhor das hipóteses, uma fumaça pelo menos, né? Mas poderia inclusive causar um incêndio se não fosse essa proteção. Com o tubo de vidro aqui já se torna mais difícil, mas ainda assim é uma ferramenta que precisa ser supervisionada durante o uso, né? Obviamente. As chapas aqui que são possíveis de dobrar, seja de policarbonato ou acrílico, vão até 6 mm de espessura. Então, a potência dessa resistência, ela consegue aquecer, não que não se possa aquecer chapas mais espessas, mas essa ferramenta é muito prática, muito eficaz com chapas de até 6 mm. Se você utilizar uma chapa maior, não quer dizer que não vai dar para dobrar, mas com certeza vai acabar demorando mais do que se espera, né? Então, para ser eficaz, até 6 mm ela consegue dobrar. Isso porque a resistência ela tem 1.500 watts. E para controlar essa potência de 1.500 watts, nós temos o termostato. Essa peça aqui é onde vai ser possível ajustar a temperatura da resistência, a potência, na verdade, da resistência. E esse termostato, logicamente, ele precisa também, ele precisa e ele suporta os 1.500 watts aqui da resistência. Com esse conjunto é possível chegar até 420 graus. E como ela esquenta tanto e a carcaça aqui é em alumínio, essa base ela vai acabar esquentando também.
E para isso, então, para contornar esse problema, nós temos uma bomba de água que serve para forçar uma circulação de água aqui e refrigerar essa base. Então, aqui temos as conexões de mangueira, depois eu vou mostrar como montar isso aqui, mas essa bomba, então, é quem vai promover a circulação de água aqui dentro dessa base e vai controlar a temperatura para que a base não chegue na temperatura tão alta como a da resistência. Tanto o termostato quanto a bomba são alimentados em 220 volts. Em relação à fonte de água que vai circular por aqui, você precisa ter um reservatório com no mínimo 20 litros d'água. Esse é o mínimo, 20 litros d'água. Mas dependendo se você vai usar várias horas seguidas, eu vou falar isso melhor depois também, mas para quem vai utilizar muito, de repente, em locais mais quentes também, o ideal é trabalhar com reservatórios com uma capacidade ainda maior. Mas no mínimo 20 litros d'água e a bomba precisa estar inteira submersa. Precisa estar com água até o topo dela e aí então você vai ter uma refrigeração eficaz dessa base. Então no mínimo 20 litros d'água, bomba inteira submersa e a temperatura da água não pode jamais chegar a 65 graus. 65 é o limite dela e a bomba ela inclusive acaba se desligando se essa temperatura for atingida. E aí se parar de circular água, com certeza a resistência vai esquentar demais, a base, e você vai ter diversos problemas. Então, cuidado com isso. A água não deixa nem chegar próximo de 65 graus, porque esse é um limite já catastrófico, né? Vai desligar a bomba e, portanto, vai começar a aquecer o conjunto inteiro, então não deixa chegar até 65 graus. Já trabalha com mais água no reservatório para que ela não chegue a atingir esse limite. E para monitorar a temperatura da água do reservatório, é enviado esse termostato aqui. Esse termostato ele é de embutir, então você vai poder colocar ele no seu painel, de repente, onde você for utilizar essa ferramenta, vai ter uma bancada de trabalho, você pode embutir então esse termostato na sua bancada para poder demonstrar a temperatura. E o sensor, ele já vai embutido aqui, ele já acompanha, embutido não, já vai conectado na verdade, né? Ele já acompanha, então é fácil de instalar. Já a alimentação dele é feita com bateria, então você não precisa nem alimentar com fonte externa. É só jogar mesmo o sensor dentro da água e você já vai conseguir acompanhar a temperatura. E para finalizar, temos duas mangueiras aqui iguais de silicone e com o diâmetro exato para caber nessas conexões aqui e também na conexão aqui da bomba. O comprimento de cada uma delas é de 1 metro. E além das peças que compõem a ferramenta, que é tudo que eu mostrei aqui, são enviados uma resistência adicional. Essa resistência, então, ela é a que pode substituir essa que vai aqui dentro, serve para reposição, né? Um dia vai acabar queimando essa aqui, então você já vai ter uma resistência adicional. E outra coisa que é enviado junto também para reposição, caso se faça necessário, são os 2 tubos de vidro que eu mencionei. Então são 2 tubinhos. Esses tubinhos envolvem a resistência aqui, então se você de repente deixar cair alguma coisa pequena o suficiente para entrar, esse vidro ele não fica, deixa eu mostrar aqui com detalhes, esse vidro ele não fica nenhuma protuberância para fora, então é difícil, se cair alguma coisa aqui em cima dificilmente vai quebrar o vidro, mas de repente se cair algo pequeno o suficiente para entrar aqui, aí pode acontecer de quebrar, né? Reparem que o vidro ele fica realmente embutido ali, não tem nenhuma saliência para fora, então dificilmente vai quebrar, mas caso aconteça de cair alguma coisa que venha a quebrar esse vidro, você tem os 2 vidros então para substituir os 2 que já estão montados. Lembre-se que não é um tubo inteiro aqui na ferramenta toda, são 2 tubos que ficam juntos um com o outro, ficam encostados, então na prática é como se fosse um só, mas a verdade é que são 2 e por isso são enviados 2 tubos também para reposição. Bom, e agora como vocês já sabem tudo que compõe essa ferramenta, todas as partes aqui, para que serve cada parte, eu vou demonstrar como fazer a montagem disso aqui para de fato começar a utilizar. Quando vocês comprarem essa ferramenta, vocês vão receber exatamente o que eu tenho aqui. A diferença é de que vai estar tudo embalado com as proteções. Eu já tirei todas as proteções, todas as embalagens, mas as peças em si, tudo que eu tenho aqui é o que vocês vão receber também. Então, nós já podemos iniciar a montagem. E para começar, então, eu vou pegar a tomada que tem aqui no termostato, a parte fêmea, né? E vou conectar aqui no corpo da ferramenta. Reparem que no corpo da ferramenta eu tenho um local apropriado aqui, então basta conectar
Em seguida, eu vou conectar os canos de água nas conexões aqui. Já vou colocar aqui para trás para não ficar atrapalhando a imagem. Isso aqui é bacana colocar uma abraçadeira também. Eu não vou colocar agora porque é uma montagem que não é permanente, né? Eu vou montar apenas para demonstrar aqui para vocês. Então, realiza as conexões aqui. É bem fácil de colocar. Então, o legal é colocar uma abraçadeira depois para poder segurar isso aqui bem. Em seguida, um desses canos aqui, tanto faz qual deles. Vou pegar, por exemplo, esse de baixo aqui, ó. Tanto faz qual deles. Você vai conectar ele na bomba, que é esse conector aqui. Primeiro eu vou rosquear o conector aqui. A bomba, esqueci de mostrar, inclusive ela tem algumas ventosas aqui embaixo. Essas ventosas servem para fixar ela no fundo do reservatório. Então, primeiro conecto isso aqui. Dá para utilizar fita veda rosca? Dá, mas ela já tem um anelzinho O-ring aqui, que vai vedar da mesma forma. Então, de repente, se você quiser instalar primeiro para ver como que vai ficar. Inclusive, isso aqui vai ficar embaixo d'água, né? Então, se dá algum vazamentinho também não tem problema. Esse anel O-ring já vai ser o suficiente. Então, aperta isso aqui, o certo é apertar com uma chavezinha, né? Não tanto, porque são duas peças plásticas, então tem que tomar algum cuidado também. Então, vamos lá. Como eu falei, qualquer um dos lados vai servir. Eu peguei aleatoriamente aqui. O que acontece é que essa água vai circular, vai chegar num ponto, lá do outro lado vai fazer a volta e vai voltar pelo outro lado. Então, se você inverter, só vai mudar o sentido do fluxo da água, mas ela vai, da mesma forma, ela vai circular, né? Então, agora eu coloquei essa parte aqui também. Aqui também é bacana ter uma abraçadeira, né? Como isso aqui compõe o sistema de refrigeração dessa ferramenta, então tem que tomar um certo cuidado, porque sem a refrigeração a ferramenta vai esquentar demais, né? Beleza, então a parte da bomba está concluída. Eu tô com o meu reservatório aqui. No caso do meu reservatório, eu sei que eu falei que no mínimo nós precisamos ter 20 litros d'água, né? Mas o que acontece é que a minha ferramenta ela não vai ficar trabalhando. Eu só vou demonstrar aqui rapidamente. Então, mesmo eu tendo um pouco menos de água aqui, eu devo ter cerca de 10 litros, não vai esquentar o suficiente para dar qualquer tipo de problema, porque primeiro que vai ser por pouquíssimo tempo, né? E eu vou estar acompanhando também. Então, o meu aqui tem menos de 20 litros, mas se você estiver utilizando profissionalmente, que você for fazer mais dobras, então trabalhe com reservatório com mais de 20 litros. Não deixe somente 20, porque vai acabar sendo pouco. Desculpa, não deixe somente 10, né? Porque vai acabar sendo pouco. Então, eu vou colocar a minha bombinha dentro da água, vou fixá-la com as ventosas. Perfeito, ela já está presa agora. Pronto, já coloquei mais um pouco de água aqui então. E para finalizar, basta colocar o sensor dentro da água agora para que nós possamos monitorar essa temperatura. Vou colocar por aqui. E olha só, agora o sensor está dentro da água, eu consigo monitorar a temperatura da água também. Para finalizar não, tem mais uma etapa ainda que é a outra mangueira, que é a mangueira do retorno. Eu vou colocar ela dentro da água também para que essa água saia pelo outro lado e chegue até no reservatório, né? Bom, então eu reorganizei as coisas aqui para ficar mais fácil de demonstrar a utilização e vou falar então qual que é o passo a passo aqui para poder aquecer o policarbonato para poder dobrar. Vamos lá, primeira coisa, verifica se não tem nada aqui em cima da resistência, se não tem nenhum tipo de sujeira, se nada caiu em cima, verifica por toda a extensão da ferramenta. É lógico, eu estou com uma partezinha pequena só, a ferramenta, como eu falei, tem 1,20 m, pouquinho mais de 1,20 m de resistência, então verifica se não tem nada, porque se tiver alguma coisa pode acabar dando fumaça, pode acabar dando fogo, e isso pode prejudicar tanto quem está operando aqui a ferramenta, quanto a própria ferramenta em si. Então verifica se não tem nada, se tiver, tira. Depois, verifica se a bomba está totalmente submersa, ou pelo menos quase, nesse meu caso aqui, né? Eu sei que o rotor está um pouquinho para baixo, então está faltando um pedacinho para ela ficar totalmente submersa, mas eu sei que nesse caso não vai ter problema, mas vocês, quando tiverem um reservatório adequado, um reservatório apropriado, deixem ela toda submersa, não deixa nada para fora, que é mais fácil de garantir que não vai dar nada errado, né? Logo em seguida que você faz essas verificações, liga a bomba somente. Nós temos tomada do termostato, que vai acionar a resistência, né? E a tomada da bomba especificamente. Liga somente a bomba. Já estou aqui com a bomba ligada, agora você verifica se está voltando água pelo retorno, para saber se a bomba realmente está ligada. Eu consigo ouvir pelo barulho aqui que ela está ligada, né? Mas verifica se está realmente circulando água, porque de repente pode estar fazendo barulho
mas talvez está com alguma passagem obstruída, então verifica se está realmente acontecendo um fluxo de água. Perfeito, no meu caso aqui eu já sei que está acontecendo o fluxo de água, então eu sei que eu já posso ligar o termostato na tomada. Agora o termostato também está ligado, o que eu vou fazer? Eu vou ligar ele no máximo até aquecer a resistência, mas em seguida, assim que eu perceber que ela está quente, eu já posso voltar ele para não trabalhar no máximo. Se trabalhar com ele muito quente, talvez por uma chapa fininha assim de 2 milímetros, ela acabe estragando, né? Se você deixar muito tempo vai ficar esbranquiçado, que é onde ela começa a queimar. Eu já vi que está ficando quente aqui. Quando ela começar a ficar mais vermelha assim, eu sei que já é o momento que eu posso diminuir um pouco a potência aqui no termostato. Eu vou deixar em 80, que eu acho que já vai ser suficiente. Ó, verifiquem que em 80 ele ficou bem incandescente, já vou até diminuir um pouquinho mais, vou botar em 75. Eu acredito que tão incandescente não seja adequado aqui para a nossa utilização. Continua incandescente ainda, vou diminuir mais um pouco, vou deixar em 65. E assim eu vou testando e vou verificando, e depois, lógico, aqui eu estou olhando só pela incandescência da resistência, mas o ideal é avaliar de acordo com a sua utilização, né? Coloca o policarbonato aqui em cima e verifica quanto tempo que demora, se não demora demais, se ele não queima também, né? Se deixar ele esquentar muito, ele pode acabar queimando, então verifica e testa. Só testando para saber, de acordo com o material que você está utilizando, de acordo com a espessura que você está utilizando também. Então, testa. E, de repente, uma das formas de testar, se você não vai testar na sua chapa principal, sempre vai sobrar algum retalho de policarbonato, né? Dificilmente você vai utilizar a chapa como um todo. Então, pega esses retalhos, esses pedaços que não vão ser utilizados e testa com os retalhos, assim você não perde a sua chapa principal. E reforçando, né? Verifica que nesse tempo aqui a temperatura já começou a aumentar. Estamos com 22,5 graus Celsius, então 22,6 agora. Ele vai aumentando. Se você mora num lugar quente, se está no verão, se você vai usar por muito tempo, aumenta a quantidade de água do reservatório. O mínimo é 20 litros, mas o ideal é que você tenha mais de 20 litros. E uma dica que eu vou dar agora, apesar de que ela vai ser útil mais depois, quando nós pararmos de utilizar a ferramenta, é manter a bomba ligada depois de desligar o termostato. Quando você parar de usar a ferramenta, desliga o termostato, deixa a bomba ligada por mais cerca de 2, 3 minutos, para que resfrie toda essa estrutura aqui de forma mais eficaz e se evite de sofrer com queimadura ou de repente colocar alguma coisa perto aqui e acabar estragando. Reparem que eu consigo colocar minha mão tranquilamente aqui, eu estou segurando a mão, porque a estrutura não fica muito quente justamente por conta dessa circulação de água. A resistência está incandescente, mas eu consigo deixar a mão aqui em cima sem problema nenhum. Então, para usar de fato a ferramenta aqui, para dobrar o policarbonato, qual que é a primeira etapa? É tirar as proteções aqui, né? E recortar primeiro e tirar as proteções. Eu já recortei aqui, fiz com a serra tipo mesmo e fiz de olho, não está muito reto aqui porque eu não utilizei nenhum gabarito, não utilizei nenhuma serra específica para isso aqui, né? Usei a tico-tico, recortei de olho mesmo, porque essa peça aqui é uma peça que já está um pouco riscada, ela vai servir só para essa demonstração aqui mesmo. Então, recorta a peça primeiro, tira as proteções plásticas dos dois lados, né? Essas chapas, elas vêm com proteções plásticas, essas proteções vão acabar queimando se deixar aqui na resistência, então tira isso. Se quiser garantir, como eu falei, testa usando um retalho, se possível, pelo menos para a primeira aplicação, para você saber. Eu vou utilizar a 65 aqui na escala. E vamos lá, vou colocar a chapa aqui em cima então. Isso aqui eu estou fazendo manualmente porque eu não tenho um compromisso com deixar isso aqui 100% reto. Mas se você quiser ter certeza de que vai ficar retinho, ou alinha com alguma parte aqui da ferramenta ou bota algum gabarito, né? Como numa serra circular dá para fazer vários gabaritos que permitem um corte reto, isso aqui também, você pode fazer gabaritos para que a curva aqui ela fique reta, né? Você pode usar gabarito tanto para esquentar, como depois um gabarito para medir a distância também, principalmente para quem faz peça seriada, né? Se você faz várias peças iguais, então coloca um gabarito aqui, você encosta a chapa no gabarito e você vai pegar sempre a curva no mesmo ponto. Ó, o que acontece quando espera demais, ó, fiquei conversando, ó, vai acabar esquentando demais. A dobra ela acontece normalmente, mas não vai ficar bonito, né? E isso aqui pode ser evitado deixando um pouquinho menos de tempo. Peguei outro retalho aqui então para que nós possamos fazer uma nova aplicação, agora tomando cuidado então de não deixar tanto tempo, né? A dica é a seguinte,
Primeira coisa, né? Quanto mais potência aqui, mais rápido vai ser para poder dobrar. Só que tem que tomar mais cuidado porque antes também vai acabar criando aquelas... parecem micro fissuras que deixam esbranquiçada a dobra. Não é que vai estragar o material, dá para utilizar, só não fica tão bonito, né? Se você quiser deixar bonitinho, aí você tira antes de esquentar demais. Então, quanto mais temperatura, mais rápido, só que tem que tomar mais cuidado. E a dica é o seguinte, vai tentando entortar, vai fazendo uma forcinha de vez em quando, porque antes dele queimar, ele vai permitir a dobra. Então, ó, reparem que nesse momento aqui eu já consigo realizar a dobra. Eu vou mostrar como o acabamento fica perfeito. Eu fiz a dobra na mão aqui nesse caso, você pode ter um gabarito para dobra também, né? Para deixar sempre em 90 graus ou sempre com um grau específico que você queira, né? Com um ângulo específico. E olha só o acabamento, ó. Nesse caso não tem nenhum problema com aqueles trincadinhos pequenininhos, né? Parece um trincadinho, não sei exatamente quando ele queima o material, né? Mas olha só, aqui fica perfeito, fica lisinho, acabamento impecável. Eu vou fazer um segurando bastante tempo aqui para mostrar para vocês como não dá um acabamento tão legal. Vou manter aqui por mais tempo do que precisa. Eu acredito que nesse momento talvez eu já conseguiria dobrar, mas vou segurar um pouquinho mais de tempo. Reparem na temperatura, agora nós temos 36 graus na água já, ela vai esquentando, né? Então tem que tomar cuidado. Começou aqui pelas beiradas, já começou a criar aquele aspecto não tão agradável. Eu vou segurar mais tempo aqui. Agora não está só nas beiradas, agora já está na peça inteira. Vou mostrar para vocês, ó. Olha como ficou esbranquiçado. Dá para dobrar normal. Dá para continuar utilizando essa peça, você não vai perder ela se isso acontecer. Porém, não fica bonito, né? Reparem nesse acabamento aqui. Perfeito, né? E nesse aqui. Então é uma ferramenta que tem que usar com certa atenção, mas ela permite dobras com acabamento impecável, né? Se você for num calheiro, por exemplo, tem muitas pessoas que levam isso aqui num calheiro para poder fazer essas dobras. Não fica feio também, mas não fica tão bom, porque fica marcado aqui nas dobras, né? Enquanto que com essa ferramenta não fica nenhum tipo de marca. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um novo teste agora com a potência no 90. A resistência vai ficar ou no 80, na verdade, para não ficar tão incandescente assim. Agora, reparem como está bem vermelho aqui a resistência, né? Eu vou segurar por bem menos tempo. Da mesma forma que antes, eu consigo segurar a ferramenta, o policarbonato, na verdade, em cima do alumínio, tá? A água refrigera muito bem o alumínio. Eu ainda consigo manter o dedo aqui em cima também, apesar que agora está um pouco mais quente. Mas eu consigo manter o dedo. E da mesma forma que eu consigo manter o dedo, eu consigo manter o policarbonato também. Então não tem problema. Pode apoiar o policarbonato aqui em cima, que não tem problema nenhum. Ó, com a temperatura no máximo, vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Eu consegui dobrar sem haver nenhum tipo de marca aqui pelos meios, mas na beiradinha ficou uma marquinha. E na beiradinha ele acaba esquentando um pouco antes, né? E acabou ficando uma marquinha. Mas aqui pelo meio não tem nenhuma marca. Consegui fazer uma dobra quase que perfeita também, né? Só com esses defeitinhos aqui nas pontinhas por conta dessa temperatura. Então, se você vai trabalhar com chapa grossa, trabalhe com a potência mais alta. Chapinha fina, como vocês puderam ver, por volta dos 65, talvez uns 70 ainda seja adequado. Eu vou deixar esfriar aqui um pouquinho e fazer mais uma dobra então agora com 70. Eu tinha feito antes por volta de 65, estava um pouquinho abaixo de 65. Agora esperar esfriar um pouquinho aqui o conjunto. Inclusive vou diminuir um pouco mais aqui para poder esfriar rápido. Agora sim, já não está mais incandescente. Vou voltar aqui para os 70. E vamos ver como é que fica. Esperar esquentar um pouquinho de novo aqui. Vamos ver quantos segundos mais ou menos que demora para poder passar a base aí para vocês. Pronto, acabei de encostar aqui o policarbonato. Eu vou colocar a contagem depois na edição. Eu não estou com o cronômetro aqui agora, mas depois na edição eu coloco a contagem. Nesse momento temos 42 graus. Então reparem, né? Para uso contínuo é importante que você tenha bastante água. Como eu falei, eu tenho
tenho menos de 20 litros aqui agora, por isso ele está esquentando mais rápido, né? Mas se vocês estiverem trabalhando com um reservatório maior, vai demorar mais para esquentar. Ó, já consegui fazer a dobra. Se eu tivesse testado antes, talvez teria conseguido até um pouquinho antes. Mas é por volta desse tempo aí, então, que você vai conseguir fazer uma dobra perfeita como essa aqui. Bom, a ferramenta, então, é bem simples, como vocês puderam ver, né? Não tem muito mistério. Mas em questão de eficácia, ela é incrível, né? Vocês puderam perceber a qualidade nas dobras e a facilidade também com que se consegue fazer essas dobras. Utilizando o gabarito, então, vai ficar ainda mais fácil. E aí vai depender daí do tipo de utilização, né? Para o que você vai utilizar, para que tipo de chapa, para a quantidade de chapas que você vai fazer. Aí você pode construir os gabaritos de acordo com o que deseja. Se gostou dessa ferramenta, se quer orçar, se quer saber mais características, olhar fotos dela, acesse o site da Brasiltec, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Então, para quem quiser, é só abrir a descrição e clicar lá no link. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, que isso nos ajuda a continuar gravando conteúdo aqui para o canal. Se inscreve também no canal e ativa o sino de notificações para não perder nenhuma novidade.